Seu Antônio de Ovídio carrega o neto no colo e aponta para o local onde vê, frequentemente, o ouro encantado. A noite cai lenta nas paragens tranquilas da zona rural de Riachão do Jacuípe, a 188 quilômetros de Salvador. Na região do Alto do Juazeiro, distante 12 quilômetros da sede, Antônio de Ovídio, 68 anos, um senhor alegre que não desgruda do mais novo dos 8 netos, relaxa na varanda de piso vermelho, olhos perdidos no firmamento. Já passa das 19 horas e, por causa do horário de verão, o ocaso ainda produz uma coloração avermelhada no horizonte, na direção da roça do vizinho, seu Salvador. O espetáculo do pôr do sol não é mais motivo de tanta contemplação para seu Antônio. Com a paciência de um Buda da Caatinga, ele aguarda a aparição do louro encantado, uma bola de luz que visita frequentemente os antes espantados e hoje curiosos moradores da área. O louro encantado não decepciona o velho e seu netinho de 1 ano e meio. No tempo necessário para o sol sumir e a luz azulada começar a levantar da faixa de terra que parece mais próxima do céu, ele surge. A bola amarelada, do tamanho de um punho fechado, aparece voando a uma altura pouco acima da casa humilde, de 3 cômodos, que seu Antônio rebocou e mobiliou parcamente. Para pouco mais de 100 metros inicia a etapa mais bonita e impressionante do show. Começa a crescer, adquirindo um formato de uma bacia, até atingir o tamanho de um carro, raramente visto por lavradores daquelas bandas. Muda de amarelo para azul, lilás, vermelho, praticamente todos os tons. A luminosidade é intensa, a ponto de seu Antônio dizer que é capaz de encontrar uma agulha no chão, tamanha claridade. Depois do rodízio cromático de 2 minutos, a bola diminui para o tamanho original, voa horizontalmente para as bandas do rio Sacraiú e desaparece de forma tão misteriosa e incompreensível como surgiu. Não há medo, nem espanto. Apenas uma vontade grande de voltar para o repouso do lar. O fenômeno já aconteceu tantas vezes, desde o tempo do pai de seu Antônio, que muita gente desistiu de ficar contemplando. Cansaram. Em 8 anos de vigílias, o ufólogo João Jorge Carvalho, de Riachão, conseguiu, inclusive, registrar mais de 20 minutos de gravações em vídeo e dezenas de fotografias. A última vez que a luz apareceu, indaga retoricamente o camponês a este repórter. Tem pouco tempo. Estamos esperando um complemento com algo do tipo, 5 meses. Foi ontem mesmo, responde, com a naturalidade de quem comenta quando foi a última ida ao cinema. Sem instalação elétrica em casa, seu Antônio e os parentes só assistem à televisão quando uma bateria de carro está carregada. Ele vê com mais frequência fenômenos do espaço do que a novela das 8. A 400 quilômetros dali, anos antes, um fato parecido mudou a vida de um senhor com quase a mesma idade de Antônio de Ovídio. Jacob Miller trabalhava diligentemente na transcrição do Estatuto do Movimento de Defesa da Chapada Diamantina naquela manhã quente de domingo, auge do verão de 1993. Inteligente, persuasivo e com uma espécie de carisma austero que inspira confiança, conseguirá liderar a comunidade e mobilizar os trabalhadores rurais da região, pouco depois de se mudar para lá, em 1983. À frente de um grupo de roceiros, barganhou uma linha de crédito especial do Banco do Nordeste, beneficiando mais de 100 famílias. O nome esquisito, o sotaque acentuado e a pele constantemente avermelhada por causa das atividades na roça fizeram com que os moradores lhes dessem um apelido que parecia um carimbo de passaporte, o alemão. Nascido em Salvador, filho de europeus, Jacob nunca se preocupou em explicar a todos que era baiano como eles. Ficou sendo alemão e pronto. Naquele final de manhã de 19 de dezembro, ele não pensava em nada disso. Queria apenas terminar de reescrever em um novo livro de atas os longos textos do Estatuto. Para agilizar o trabalho, tinha saído da casa na cidade para uma morada simples de 3 cômodos erguida na Fazenda Triângulo. A propriedade, a pouco mais de 5 quilômetros do centro, tinha o nome de Fazenda Machado, mas Jacob considerou uma denominação pouco ecológica e tirou a ferramenta para rebatizar com a figura geométrica. Ali, em companhia da mascote Bolinha, uma cadela pequeneza bem acima do peso, sentado de costas para a única janela, percebeu uma claridade no ambiente, anormal para aquele horário. Eram 23 horas. Bolinha, que estava cochilando, acordou, olhou para a porta e começou a rosnar. Matou a charada, cobra. Calma, minha filha, que já resolvo, tranquilizou Jacob ao animal, à medida que sentia um crescente aumento de claridade e uma indefinível vibração no ar. Sem pegar nada que pudesse usar como arma contra uma cobra, saiu para a pequena varanda frontal. Mal chegou à porta, viu, a 2 metros de distância, um globo de 1 metro de diâmetro parado no ar.
Parecia ser feito de alumínio, mas com coloração entre o vermelho e o dourado. Jacob já tinha conhecimento das histórias dos caminhoneiros de Mucugê, que diziam ser constantemente seguidos por luzes no trajeto até Andaraí. Deu um passo à frente para se aproximar do objeto, mas a esfera, instantaneamente, voou para a direita em linha reta. Com a curiosidade aguçada, Jacob saiu da varanda estreita e olhou na direção do percurso do globo. O espanto foi grande quando avistou, sobre um pequeno riacho da fazenda, um troço parecido com um charuto gigante ou um dirigível. Tinha 50 metros de comprimento por 3 metros de diâmetro. O alemão caminhou ao encontro do objeto e, a uns 20 passos de distância, o viu sumir para o alto. Quando chegou no lugar, o capim estava queimado de uma forma estranha, de dentro para fora. A bióloga Maria Lenise Silva Guedes, docente do Departamento de Botânica da UFBA, a pedido da reportagem, identificou a espécie como da família Tifaceae, da espécie Tifa dominguensis, geralmente encontrada na beira de rios. Entretanto, argumentou que não tinha subsídios para analisar se houve intervenção semelhante à narrada por Jacob Miller. Atônito, Jacob comentou com a pequeneza que não teria tranquilidade para terminar o trabalho e tomou a estrada para casa. Ao passar pela fazenda Souto Paraguaçu, foi parado por um tratorista. "Oh, Jacob, o que foi aquela luz forte que estava em frente da sua casa?" O ajudante do tratorista ainda completou: "Como aquele Fusca parou junto do rio, se lá não tem estrada?" Jacob Miller, na época com 65 anos, graduado em Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Criminologia, mestre da maçonaria e poliglota, não teve muito como explicar: não era Fusca, não. Era outra coisa. Histórias como as de Antônio de Ovídio e Jacob Miller podem parecer narrativas de pessoas com distúrbios ou gente que está fora da realidade. Não são. Não é difícil separar quem está contando uma experiência real de quem está simplesmente descrevendo uma alucinação, garante um psiquiatra que investiga relatos desse tipo na Bahia, mas prefere ter o nome preservado, alegando ética médica. São pessoas com profissão sólida, família equilibradas e que não apresentam histórico de loucura ou uso de drogas. Se os depoimentos contêm riqueza de detalhes e não entram em contradição, as chances de serem verídicos são de 99%, conclui o médico. Ao longo de quase 2 meses de pesquisas e entrevistas, encontrei personalidades de todos os tipos. Algumas se enquadravam no perfil oposto ao sugerido pelo psiquiatra. Os depoimentos dessas pessoas foram ignorados. Após essa triagem comportamental, o que sobrou no filtro de testemunhos extraordinários é capaz de provocar reações que vão do choque à incredulidade, do maravilhamento à repulsa. Este é o fabuloso terreno da ufologia, fértil em ocorrências na Bahia, mas árido em discussões amplas, como são com os grandes tabus. Os astrônomos do Observatório Antares, em Feira de Santana, têm convicção de que nem tudo que reluz no céu é UFO, sigla de Unidentified Flying Object, ou objeto voador não identificado. Em cerca de 95% dos casos são visões do planeta Vênus, balões meteorológicos, estações espaciais, aviões, meteoros e até eventos climáticos. Agora, os 5% restantes são inexplicáveis à luz de nosso conhecimento atual, afirma o diretor do observatório, Augusto César Pereira Orrico. São os 5% restantes na aritmética cósmica do astrônomo César Orrico que chamam a atenção e viraram alvo desta reportagem. Histórias de pessoas comuns que viveram, em determinado momento da vida, uma excepcional aventura, de alguma forma ligada à possibilidade de presença alienígena na Terra. A opção de acreditar ou não é tão livre quanto o condor que domina o céu e a poesia de Castro Alves. E que, pelos relatos de inúmeros baianos, parece não estar sozinho nesta cruzada aérea.